aqui, estamos aqui. Vamos lá. Nós agora estamos trabalhando a questão da nova era, no entendimento acerca da nova era. Falamos aí, gastamos quase 3 meses nos livros do Atmani, Tozer e o outro lá que eu esqueci o nome. Deu para entender, né, tudo que precisávamos acerca desse assunto. Eu creio que ficou um pouco mais claro. Cada vez que a gente trabalha esse tema, eu já tinha lido esse livro várias vezes, e nessa leitura já vi novamente muito mais pontos que eu não tinha visto, que a gente vai deixando, porque a cada dia você tem um entendimento diferente, você tem uma percepção diferente, e aí você é, vai trabalhando, né, isso daí, vai conseguindo entender o que o que o Senhor qual é os fundamentos. Essa seria o que nós precisamos entender, fundamentos. Por quê? Porque as pessoas chegam para a libertação. E se a gente tratar só do meio de aconselhamento, porque hoje tem ficado, né, a libertação só como um ato de aconselhamento, então tem sido a gente aconselha ali, pai, faz, aquela coisa toda, a gente vai ficar um pouco inefetivo. E as técnicas que estamos aprendendo ao longo do tempo, estamos aprendendo muitas técnicas e não estamos percebendo essa mescla que está tendo, né, no meio da igreja, no meio da libertação, juntamente com é, as coisas que o mundo está fazendo. Observe que esse tema libertação, esse tema alma livre, esse tema liberdade, já não é um tema só tratado na igreja, é um tema tratado no mundo. O mundo tem tratado isso. Então, se você for para qualquer consultoria, se você for para qualquer mentoria, se você for para qualquer reunião de coach, se você for para qualquer terapia, se você for para qualquer tipo dessas, sem ser psicologia, porque a psicologia tem um padrão, né, que atua. Então, tem um padrão metodológico, pelo menos é o que eu entendo. Mas todos o resto de que está tratando hoje, que está muito nas terapias, ele vai para um lado da libertação. Ele já caminha. E normalmente quem está enfiado nisso é crente. Né? Crente, ele está usando isso como uma ferramenta. Preste atenção, queridos. Não sou contra a terapia, não sou contra terapeuta, não sou contra é, nada disso. São ferramentas muito úteis. Mas o que eu digo é, se você padronizou uma metodologia e essa metodologia traz o mesmo resultado, não importa quem usa, então entenda, é técnica, não são. Entendeu? Então não podemos confundir. É bom, é ótimo, destrava muitas coisas, é óbvio que destrava, porque tem coisas que é realmente cadeias humanas, o ser humano com seus problemas. É como diz a própria palavra, de que se queixa o homem dos seus próprios problemas. Então, são más decisões. E por que tomamos más decisões? Porque nós temos mau hábitos. Crescemos, por exemplo, numa casa violenta, vamos ter o hábito violento. Então, nós vamos precisar mudar o hábito, mudar os nossos caminhos mentais, mudar a nossa percepção. E isso, dentro de uma terapia, dentro de qualquer outra coisa, é funcional. Agora, quando tratamos libertação, não é funcional. Por quê? Porque eu não creio que um ímpio pode trazer libertação para alguém. Ele pode trazer até mesmo um caminho, né? Você for para dentro de uma terapia, ele vai te trazer uma direção alma para alma. Ele não vai ter libertação, vai ter direcionamento, vai ter quebrantamento, vai ter entendimento, vai ter até cura no sentido emocional, mas não vai ter transformação da velha natureza para a nova natureza, porque isso só o espírito pode fazer. E a ferramenta do espírito é dom, e dom é acessível somente para os filhos. O dom não é acessível para o mundo. Então não adianta dizer que uma ferramenta que o ímpio usa e o justo usa e traz a mesma, a mesma configuração de resultado é um dom. Eu não acho. Nisso a gente vai ver os 7 filhos de Cefas, né, que quis trazer, os exorcistas, que quis trazer a mesma
Ou seja, olha, ele usou a mesma ferramenta de Paulo. Sai em nome de Jesus. Era o que Paulo fazia. Os 7 filhos do sumo sacerdote, eles usaram a mesma ferramenta. Sai em nome de Jesus que Paulo prega. Olha o que o Espírito diz. Aí a gente vai ver dom e ferramenta. Olha o que o Espírito diz. Eu conheço Paulo, sei quem é Jesus. Mas e vocês, quem são? Eu não conheço vocês. Então, meu irmão, não adianta tentar usar dons para ímpio, porque o reino espiritual não reconhece essa pessoa. O acesso dele é restrito. Então, ele pode até falar de gente para gente, de alma para alma, mas nunca vai sair do campo da alma. Bem? Então, o fato que nós trabalhamos até agora, e fiz questão da gente trabalhar isso, é porque eu tenho visto a crescente busca de libertadores para técnicas. Aí eu não estou entendendo. Você entendeu? Então, tipo assim, em vez das pessoas buscarem em nós metodologias, vamos colocar assim, em vez do mundo olhar para os crentes e falar, cara, os caras fazem uns negócios ali meio legal que tem resultado, é os crentes que estão buscando no mundo técnicas para resolver o problema das pessoas. E aí a gente está invertendo os papéis. Então, de fato, estamos trazendo o mundo para dentro da igreja de uma forma é, de uma forma sutil, uma forma legal, né? Então, volto a dizer, terapia, como que eu posso dizer? Coach, mentoria, é errado? De jeito nenhum. Eu não vejo como um erro. De jeito nenhum. Mas eu vejo que não é funcional na nova natureza. Ele funciona na velha natureza. Então, se você vai falar para a alma, cara, beleza. Agora, se você vai quebrar algo na alma para apontar para a nova natureza, não, aí não funciona. Aí não funciona. Entendeu? Para mim, isso não funciona. Aí a gente já tem um esbarra aqui. E aí, onde eu entrei em tudo isso, por quê? Porque nós vamos ver que tudo isso é a questão da nova era. Quando eu trago para a alma do ser humano uma característica espiritual que não vem do terceiro céu, não vem do espírito, mas vem do cosmo. Ou seja, vem de uma energia, e essa energia é uma energia atuante, que aí o Atmani fala que é o poder latente da alma, a alma com seu poder extraordinário, né? Ela vem e tem muita coisa semelhante ao espírito, e o Atmani vem trazendo isso, né? Coisas semelhantes ao espírito, coisas extraordinárias, que funciona bem, né? É bem funcional, porém, ele não funciona em uma característica do espírito. Então, como a gente leu, a gente vai ver hoje alguns fundamentos. Primeiro, quais são os fundamentos do que nós chamamos de pirâmides, né? Irmãos, é, essa questão da pirâmide, eu vou trazer como um fundamento de algo que eu ouvi de alguém. Então, a gente vai para as pirâmides. Eu ouvi isso de alguém e, e dentro disso, né, eu vou pontuar aqui. Porque eu não lembro muito o nome dessa religião. Falo das pirâmides, mas eu não lembro muito dessa religião. Ele usa as pirâmides. Então, a pirâmide, ele vai se mover dentro dos ascensionados. Toda religião que usa o poder da pirâmide, ele vem do poder cósmico, ele vem do poder dos astros. A pirâmide, ele é uma arquitetura que ele capta, né, como ele é uma arquitetura que ele é quadrada, ele vai ter 4 lados, ele vai estar sempre apontado por uma linha, e essa linha é uma linha onde é como uma janela cósmica. Quer ver?
Veja só. Se você parar para ver aqui, veja isso. Todas as pirâmides que tem no mundo, elas vão seguir como uma linha. Veja, elas estão dentro de uma linha. E são três pirâmides, sim, as mais negociadas, que elas cortam praticamente os três continentes, né? Então a gente vai ver México, Egito e Indonésia. E elas estão sempre meio que conectadas. Quando você gira, elas vão estar dentro de uma conexão. Agora, olha que interessante, irmãos. Parando para pensar, se você jogar aqui, né, a questão, a linha, veja só, como que essas pessoas, do tempo de construção dessas pirâmides, nunca se encontraram e conseguiram formatar tão alinhado, você entendeu? As coisas tão alinhadas. Como que esses caras conseguem fazer? é, não tiveram uma conversa, não eram os mesmos arquitetos. E se você pegar o posicionamento das estrelas, são muito assim, forte, forte, forte mesmo. Todas certinhos, entendeu? Os fundamentos. Então, o que, que nós vamos entender? Que é, esses alinhamentos, eles são alinhamentos propositais e eles estão sempre voltados para uma questão cósmica, sempre voltados para uma questão planetária. Então, todo o espírito das pirâmides, eles têm em sua tese a invocação dos espíritos cósmicos, das estrelas, dos planetas, e todas as pirâmides, elas passam, sim, e elas passam, como que eu posso dizer, ser um túmulo, porque eles criam na questão da ressurreição e era uma adoração ao Deus Sol. Então, se você pegar as pirâmides, ela tem uma entrada certinho do Sol, que bate dentro dela e traz a iluminação certinha para onde eles precisam. Então, é uma arquitetura assim, fora do sério mesmo. Mas o fundamento que eu vi, existe uma religião que trabalha com a pirâmide, principalmente em Goiânia. Goiânia é um ponto, é um ponto chave aí para isso. É, as pirâmides. É uma religião. E Goiânia. Pois o povo não gosta que eu falo. Eubiose, eubiose e tudo mais. Irmãos, só para que você entenda aqui, não sei se vocês já tinham reparado nisso, mas vocês já repararam isso aqui? Que as imagens. Oxe, peraí. Que a imagem da Aparecida é uma pirâmide? Ou seja, também é uma pirâmide com o Sol. Então, na verdade, a Aparecida ela é uma questão piramidal,
né, cósmica, ela está ligada muito à cósmica, e se você pegar bem Aparecida, ela, é, ela está ligada a Buda. Se você pegar a mesma imagem, se você olhar de pertinho, ela tem uma baita de uma orelhona, é aquela imagem de Buda. Aí Buda é o Buda revestido. Né? Então, se você pegar realmente o centro de Goiânia, ele está muito ligado às questões piramidais, que é o centro do Brasil. E aí vem um negócio. Você já viu que todos os avivamentos, movimentos saem de Goiânia? Todas as músicas que impactam saem de Goiânia? Todas as questões de eventos, as coisas saem de Goiânia? Então, Goiânia é um ponto onde lança muitas coisas. Por quê? Porque ela tem essa questão cósmica, né? Então, veja só. Tem alguns pontos, né, que a gente vai ver. Uma das as avenidas maiores que tem lá, né? Veja só, tem, né, passa por uma baita de uma pirâmide, passa lá. Mas existe uma obra também, quer ver? Tem uma obra do, acho que é um museu que tem lá. Tem essa daqui também. Peraí. Esse é um outro lá também. Né? Quer dizer que é bem coisado. E se você já viu a questão da nova era e da Cabala, né, que tem aqueles pontos chakras, né, tudo, ele está ligado, bem ligado a isso daqui. Sim, exatamente. E tem o, tem um outro ponto lá. Então, isso daqui está no centro, né? O centro místico do Brasil. Agora, tem uma religião, tem uma pessoa que uma vez andou com a gente, e ela falava: o que que eles fazem? Eles é culto, o culto ah, é o culto dos ascensionados. Eles se reuniam nessa pirâmide, porque a pirâmide é a energia, ela traz a energia do cosmo, é uma captação. Então, por isso, muitas religiões da nova era vai ter a pirâmide de cristal. Então, eles captam as energias do cosmo e eles se ligavam, né? Então, sentavam um de frente para o outro, acho que como um quadrado, e eles faziam essa energização. E naquele momento que era energizado, apresentava-se então um dos ascensionados. E esses ascensionados, então, levava essas pessoas para aprender no cosmo. Eles, na verdade, tinham essa escola deles era no cosmo. Então, eles eram levados, né? Então, a alma dessas pessoas era tragadas, puxada para uma dimensão. E aí, então, ali eles eram ensinados a fazer um monte de coisa. Por isso, às vezes, irmão, eu sou muito cri-cri, é bem cri-cri mesmo nisso daqui, porque eu já vi muita coisa.
esse negócio de entrar em dimensão, não sei o quê, eu creio quando Deus me leva. Agora, eu entrando, isso daqui, meu irmão, é nova era é mestre em fazer isso. E eu tiro por essa pessoa. Essa pessoa começou um tempo, e ela começou assim, ela era uma pastora que caminhava nisso daí, e ela tinha toda a experiência dela, né, toda, toda a visão dela, então era uma mulher com muita visão aberta, muitas experiências sobrenaturais, né, toda hora estava vendo, toda hora estava sendo puxada, toda hora estava acessando dimensões. Por quê? Porque a alma estava aberta, né? Imagina, uma pessoa que mexeu com isso a vida inteira. Mas aí ela se converteu, mas sempre tomando fumo, meu irmão. Aí fumo com força. Né? Por quê? Porque a alma está aberta. Bom, a alma está aberta. Então, assim, mas Deus está levando. Deus não está levando lugar nenhum, meu irmão. A tua alma está aberta, a tua alma está sendo puxada. Toda hora a alma está sendo puxada para um lugar. Você entendeu? A alma está aberta. E aí, o que começou a fazer? E aí, daí em diante, meu irmão, eu tornei mais cri-cri ainda nesse ponto. Que Deus está me. Aí um dia ela falou isso, né? Deus está me dando uma escola, Deus está me dando um negócio, Deus pediu para eu me retirar, porque Deus está me dando um ensinamento, onde eu vou ter que, não sei na onde, arrancar as raízes, não sei das quantas, e papapá, pipi, aquela coisa toda. Eu falei, cara, beleza. Mas de todas as pessoas, inclusive da própria pessoa, nunca deu certo. Pelo contrário, o fumo era sempre maior. Você entendeu? E principalmente econômico. Irmão, o fumo econômico, quando as pessoas entram nessas dimensões, é grande. Por quê? Porque elas acessaram dimensões e essas dimensões não são para o alto, são para baixo. É piramidal, é para baixo. Você entendeu? É sepultura de abismo. E as pessoas vão entrando. Por quê? Porque elas estão sendo tragadas. A alma está aberta para viajar. E é uma experiência espiritual. A pessoa não está mentindo. É uma experiência espiritual. É uma experiência sobrenatural. Tem sensações. As pessoas sentem sensações. Irmão, é que nem cirurgia espiritual. Quem já foi no espiritismo sabe disso. Cirurgia espiritual. Funciona? Funciona. A pessoa é curada? É óbvio que é curada. Mas eu te pergunto, quem que curou? Entendeu? A pessoa foi lá, fui lá na dimensão do meu irmão, arranquei a raiz cósmica, mística dos Changemans, do Batman, da sétima dimensão, do Pikachu. Beleza. Fiz tudo isso. A pessoa sentiu, o negócio deu uma mudada, mas aí você vai ver, depois de 5, 6, 7 anos, você vai ver a pessoa num abismo que não tem tamanho. Eu falo porque, meu irmão, essa área de libertação, eu já estou caminhando há muito tempo. Você entendeu? Eu nunca vi alguém que entrou nessas dimensões e depois não foi tragada por elas. Eu até hoje eu não consegui ver um libertador saudável depois de acessar essas coisas. Eu não vi, eu posso estar sendo xiita, mas todos os que trilharam esse caminho não ficaram normal, perderam muitas coisas. E aí onde eu comecei a ficar cabreiro com esse negócio. Depois da experiência dessa pastora. Você entendeu? Falei, cara, não. Aí, aí que eu fui estudar mais ainda, porque até então, cara, eu não conheço. Eu não conheço, a gente sabe porque a gente estuda, mas quem está na prática, e realmente a pessoa tinha uma experiência fantástica. Fantástica, fantástica, fantástica. É experiências top mesmo. Se você contar, é um filme de Hollywood, né? Como acontecia. E ela trouxe isso. Apóstolo, Deus está me dando uma escola. Tá ligado com Buda. Tá sim, apóstolo. Tá ligado com Buda. E ela dizia exatamente isso. Cara, Deus está me dando uma escola. Mas aí começa o ponto. Deus está me dando uma escola que ninguém tem. Primeiro ponto. Segundo ponto. Deus está pedindo para me isolar, não está no meio das pessoas. Terceiro ponto. Deus está me falando coisas que está além da Bíblia. Meu irmão, aí você já faz logo o sinal da cruz e sai correndo. Né?
Porque, de fato, é, uma coisa é o Senhor levar. Eu vejo de fato o seguinte: essas coisas Jesus não deveria ter feito com as pessoas? Quem é o nosso maior libertador? Jesus nunca disse que foi em dimensões nenhuma para arrancar ninguém. Eu estou sendo assim, estou sendo chita, é óbvio que Jesus faz isso. Mas ele nunca disse que ele estaria arrancando. Ele foi nas regiões espirituais arrancar do diabo o domínio dele. Você entendeu? Pegou a chave do diabo. Agora, que Jesus nos livra de dimensões espirituais, é óbvio. Que o Espírito Santo nos arranca dessas cadeias, é óbvio. Entendeu? Mas o que eu digo é essa prática tem se tornado perigosa. Por que tem se tornado perigosa? Porque já estamos, o mundo está fazendo isso. Não é a igreja. Irmão, você pensa que a igreja está fazendo isso? O mundo está tendo essas viagens. A prática da mística em Nova Era, o mundo está tendo. Demais da conta. Se você pegar qualquer um, você vai, aí eu volto para as terapias. Qualquer terapia tem sensação, tem contato com o sobrenatural, tem projeção, tem ida, entendeu? Tem deslocamento. Você vai para as coisas holísticas e quânticas. Meu irmão, tem sensações fora do comum. As pessoas têm experiências fora do comum. Entendeu? Se você pegar um monte dessas pessoas, esse negócio de cair na unção, hoje não é mais nem crente que está mais fazendo isso, hoje é o mundo que está fazendo isso. Você pega um monte de videozinho, né? Tem aquelas pessoas, tem um cara, ele tem uma cara de satanista, e, e, e ele, e ele vem a ancestralidade, que era coisa que só a igreja falava. O mundo hoje está trabalhando com ancestralidade. E os ancestrais estão vindo conversar. É, tem pessoas. É, não, tá assim, de arrepiar. Então a igreja entrando nisso, eu falo, cara, tem alguma coisa errada. Porque o mundo está fazendo igualzinho, entendeu? Exatamente, apóstolo. É, a gente começou a aprender a fazer. É, tem tudo. Veja só, depende. Depende das figuras. Eu não posso ser xiita, depende das figuras. Depende das coisas que a gente tem e o porquê. Né? Porque senão, às vezes, a gente vai ter um quadro de um negócio. Né? Então, tem que só tomar cuidado. Né? Só tomar cuidado com algumas coisas. Ora, nesse sentido. Se é o amuleto que você vê que traz boa sorte, então joga fora, né? Que já traz mais sorte, né? Que já é amuleto. Então veja só. O que nós precisamos entender aqui? Que os fundamentos das pirâmides é exatamente trabalhar com as características dos ascensionados. Então veja só. Quem são os ascensionados? Já falei isso, né? Então só para a gente limar essa questão da pirâmide. Então nós vamos ver os ascensionados. O que seria esses ascensionados? Uma imagem, né, que reflete essa visão dos ascensionados, e aí que a gente vai ver que é muito legal, vou pegar algumas figuras aqui para vocês verem, que eles vão trabalhar muito com a questão da chamada chama violeta.
Então veja só, que agora eu vou para um outro ponto. Vamos lá. Vamos pegar, vou e mostrar algumas imagens. Ascensionado, eles estão trabalhando com a questão cósmica. Não sei se a imagem vai ficar boa, mas vamos lá. Eles vão trabalhando com a questão cósmica, ou seja, a chama deles, ou seja, a mistura dele, cada um tem uma cor, você entendeu? E eles usam a cor do arco da aliança, que na verdade são o espectro de cores. Então eles criam como um portal cósmico, e esse portal vem influenciando o ser humano. Então aqui é a imagem de um ser humano, ficou muito bem nítido, trazendo sobre eles essa questão da mentalidade. Então as pessoas passam a ter a mentalidade do cosmo. E eu vou te explicar um pouco melhor. Eu vou deixar a imagem pequena, que às vezes é melhor. Por exemplo, aqui. Vocês estão conseguindo ver? Então veja, é gerado no cosmo, do cosmo, aí você vai ver uma pombinha, que é o espírito, é como se fosse Deus, Cristo, né, o espírito, Cristo, mas você vê que a auréola, que é o mestre nada, que é o sexto avatar, segundo eles, que essa era é a era do mestre nada. Então Jesus ele trabalha isso. É, gente, deixa eu te falar uma coisa. Até né, foi falar aqui de anjo, né? Gente, anjo existe, anjo interage com os homens. Bem, eu creio que os anjos visitam. É, mas só estou dizendo que essa interação intencional. A minha preocupação hoje é essa interação intencional, não da parte do Senhor, entendeu? O Senhor envia. O que nós estamos tendo é essa interação intencional. Nós estamos convidando e se relacionando com o anjo. Aí eu já não acho muito legal. Então temos que tomar muito cuidado. Então veja só. é, então olha para esse ponto, nós vamos ver essa característica, então, trazendo a chama violeta. Ou seja, veja que isso vai sendo levado aqui e traz essa chama violeta. Então toda a questão da pirâmide ela vai trabalhar nesse prospecto da chama violeta. Outro, nós vamos ver agora aquilo que a gente fala muito das frequências, né? Aqui eles traz uma grafia muito, muito legal das frequências. Veja só. Então, é gerado lá e aqui é emitida uma frequência para os astros e dos astros para os seres humanos. E tem a mente desbloqueada. Por isso, a questão da pirâmide está muito ligado, eu vou pegar agora uma outra imagem, muito ligado à questão dos chakras. Veja só, deixa eu pegar uma imagem. Que hoje a abertura de chakras é feito em algumas terapias cristãs. É isso, como diz.
Eu só reio de nervoso, né? Então tá ligado aqui, ó. Vou pegar agora algumas imagens ligadas ao chakra para que você entenda. Essa daqui para mim é a ponto central. Então você vai ver quando você trabalha, entende não, quando você pesquisa, né, essa questão chakra, você vai ver, primeira imagem, olha que interessante, trabalhou chakra, olha o que aparece, as mesmas cores do círculo que roda, são 7 dias da semana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, termina no 7 a chama violeta, entendeu? Levando a pessoa aqui, a violeta, ele acho que é os níveis mais altos, eu acho. É o nível mais alto. Ou seja, levando a pessoa dos níveis mais baixos, deixa eu só pegar aqui a questão para mim não falar besteira aqui. Não, perdão, é de cima para baixo. Veja, o espectro é esse aqui. Ou seja, vai do vermelho ao violeta. Então, vai fazendo com que a pessoa ela entre, na verdade, dentro de um abismo. Ela vai chamando para as frequências abismais, frequências baixas, graves. Você entendeu? Então, leva a pessoa para dentro dessas. Tem uma aposta aí que trabalha as espadas. Então, a gente vai ver que o último é dentro dessas frequências baixas. Pois bem, um outro ponto aqui. Olha que interessante, quando você pesquisa acerca de chakras, você vai ver esse tipo de imagem. Ó, então está muito ligado ao reino da natureza. Mas a cabeça, você vê, aqui é a natureza em volta, mas a cabeça é o cosmo. Então, ativar a mente cósmica, as influências do cosmos sobre as pessoas. É, veja só. Próximo. Essa daqui é a que eu mais entendo como a questão de chakras. Veja, cada chakra é uma característica, é uma porta que se abre, de novo as cores atrás, todo o sistema da pessoa, até por último abrir as asas da cabeça para receber toda a mentalidade. Então a pessoa ela passa a receber essa ideia. Então, lembrando que dentro da nova era nós não temos possessão, nós temos transformação, se eu posso falar. A pessoa ela é transformada segundo a frequência que ela está recebendo. Se eu vibrar algo, essa vibração emparelha, ele vai vibrar junto. Então a pessoa vibra com a mentalidade do cosmo. E aí, meu irmão, olha um outro negócio interessante aqui.
que as pessoas às vezes não percebem. Quando você liga de chakra, aí ele vai para onde? Para os espíritos, como o pastor Edson falou, da ancestralidade, geralmente ligado ao comando indígena. E aí nós vamos ver, por exemplo, constelação familiar e tudo mais, vai estar ligado muito à questão dos, dos indígenas, né? Que é um outro comando muito, muito, muito violento aí. Então, dentro desse ponto, nós vamos ver o quê? Que as pessoas passam, então, a estar liberada com essa mentalidade, fazendo com que essa nossa geração sirva a Deus nos moldes da era que vive. Então, é servir a Deus no molde da era. Eu vou ver se eu consigo achar algo aqui para vocês entenderem um pouco. Só ver se eu acho aqui. Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês entenderem. Isso daqui são pregadores, crentes de igreja. E aí vocês veem, é óbvio que eu vou parar a gravação, né? Não sou besta.